Colômbia, 1993. Um homem está sentado sozinho num quarto escuro, diante de um radiotransmissor. Ele sabe que do outro lado da cidade, um dos homens mais procurados do mundo vai ligar o aparelho nos próximos minutos. E sabe também que, se o errarem, o tiro que vai matá-lo já está sendo aguardado. Ele não é um soldado, não é um policial, é um fantasma. E esta é a história de como um exército de fantasmas cercou o monstro mais poderoso da Colômbia. E de como um deles, o homem que deu o tiro final, disparou sabendo que, se falhasse, estaria assinando a própria sentença de morte. Para entender o que aconteceu em 2 de dezembro de 1993, é preciso recuar um ano. Em meio de 1992, Pablo Escobar, o rei da cocaína, o homem que desafiava o Estado colombiano com bombas e subornos, foge da sua prisão de luxo, La Catedral. O país estava refém. Policiais eram mortos às dezenas. Aviões eram explodidos em pleno voo. O governo, humilhado, cria uma força-tarefa sem precedentes: o Bloco de Busca. Mas eles tinham um problema. Como capturar um homem que tem mais informantes que o próprio exército? Um homem que paga com ouro ou com chumbo? A resposta veio dos céus, mas não na forma de helicópteros ou bombas. Veio em ondas de rádio. Uma unidade ultra-secreta do exército americano, a Central Spike, sobrevoava Medellín em jatos executivos discretos, equipados com a tecnologia mais avançada do mundo. Eles não carregavam mísseis, carregavam escutas. Podiam captar uma conversa telefônica em uma área de milhares de quilômetros quadrados e, em segundos, triangular a localização exata de quem estava falando. Mas a tecnologia tinha uma fraqueza: o sinal precisava de tempo. Escobar sabia disso. A regra de ouro do patrão era simples e mortal: nunca fale mais de 2 minutos no telefone. 2 minutos era o limite. Mais do que isso, a morte podia estar a caminho. E assim começa o jogo de gato e rato mais tenso da história do narcotráfico. Durante meses, o Bloco de Busca, liderado pelo coronel Hugo Martinez, caçava pistas. O país inteiro era um campo de batalha. O coronel Martinez era um homem duro, incorruptível, mas estava ficando sem opções. O governo estava impaciente, a opinião pública dividida. Muitos ainda viam Escobar como uma espécie de Robin Hood, o homem que dava casas e campos de futebol aos pobres. Para a elite do Bloco de Busca, no entanto, ele era apenas um terrorista. E terroristas não se entregam. Eles se escondem. Foi então que o jogo mudou. Em janeiro de 1993, surge um novo ator neste teatro de horrores: um grupo paramilitar autodenominado Los Pepes. Perseguidos por Pablo Escobar. Eles não eram soldados da lei. Eram um esquadrão da morte formado por rivais do cartel de Cali, por extremistas de direita e por vítimas da violência de Escobar. A sua missão era simples: destruir tudo o que pertencesse a Escobar. Queimar suas fazendas, matar seus advogados, torturar seus informantes. E aqui, a história fica mais sombria ainda. Documentos desclassificados da CIA e do Departamento de Estado revelam que a linha entre o Bloco de Busca e Los Pepes era, no mínimo, tênue. Os americanos suspeitavam que informações de inteligência obtidas por eles estavam a chegar às mãos dos paramilitares. O governo colombiano, desesperado, apertava os olhos para não ver. É neste caldo de violência, traição e guerra suja que encontramos o nosso protagonista anônimo. Vamos chamá-lo de El Ángel. Ele não era um homem do Bloco de Busca, nem um sicário de Los Pepes. Ele era um informante infiltrado no círculo íntimo de Escobar. Talvez fosse um motorista, um segurança de segunda linha, um radiooperador. Alguém que via o monstro de perto. Alguém que, durante aquelas ligações de 2 minutos, precisava transmitir uma coordenada, um ponto de referência, uma palavra-código que permitisse à Central Spike e ao Bloco de Busca afinar a mira. A missão del Ángel era um suicídio adiado. Ele sabia que, no mundo de Escobar, a lealdade era comprada com medo. Qualquer deslize, qualquer olhar desconfiado, significava uma sessão de tortura num sítio isolado, seguida de um tiro na nuca e uma cova anônima. Mas ele continuava a transmitir. Por quê? Talvez por vingança. Escobar havia matado um familiar seu. Talvez por dinheiro. A recompensa pela sua captura era alta. Ou talvez, apenas talvez, porque acreditava que a Colômbia precisava de uma chance de respirar. Os meses passam. Escobar está cada vez mais magro, mais paranoico. Ele sofre de gastrite.
Vive em casas pequenas e médias, nos bairros operários de Medellín, onde ainda se sente seguro. Já não tem o exército de milicianos de outros tempos. Está sozinho, com 1 ou 2 guarda-costas de confiança, como o Limón, seu último escudeiro. A sua única fraqueza, o seu calcanhar de Aquiles, é a família. Ele precisa saber deles. Precisa ouvir a voz da mulher, Victoria, e dos filhos, Juan Pablo e Manuela. O governo sabe disso. Por isso, após uma tentativa frustrada da família de fugir para a Alemanha, eles são mantidos sob vigilância num hotel em Bogotá, o Tequendama. É uma gaiola dourada, e Escobar sabe que os telefones lá estão grampeados. Mas o coração fala mais alto que a razão. Chegamos a 2 de dezembro de 1993, um dia depois do aniversário de 44 anos de Pablo Escobar. Dentro de casa, o telefone toca. Tudo ótimo, É o e seu você? filho, Juan Pablo. Conectado. Neste momento, nos céus de Medellín, os aviões da Central Spike captam o sinal. Os analistas começam a contar os segundos. Não desligue, papai, deve ter dito o filho. 1 minuto e 50 segundos. A precisão ponto já é no de radar algumas está piscando centenas de cada vez mais metros. rápido. 2 minutos. O alarme soa. Já passou do limite. A localização está a ser refinada para um quarteirão. 2 minutos e 30 segundos. Eles têm o ponto exato. Uma casa na 79 rua, com o número 4561. O coronel Hugo Martinez não está no local, mas a sua equipa sim. Os homens do bloco de busca já estão a convergir. Eles cercam o bairro, cortam a energia. O silêncio é ensurdecedor. Dentro de casa, Escobar desconfia. Algo está errado. O cão começa a latir. Ele e o Limón Rápido, não tentam podemos nos fugir. atrasar. Estou Sobem indo para o mais rápido telhado. que posso. É uma A luz está imagem mais que o forte mundo lá vai em ver. cima. Um homem grande, de barriga saliente, descalço, a tentar correr sobre as telhas inclinadas. Do outro lado da rua, ou talvez no telhado ao lado, os homens do bloco de busca apontam as armas. É um cenário de caça. Alguém grita ordens. Tiros ecoam. Limón cai primeiro, mortalmente ferido. Escobar continua a correr, tropeça. Depois, uma saraivada de balas atinge-o nas pernas, no tronco e, finalmente, um tiro fatal na cabeça, atrás da orelha direita. O corpo escorrega pelo telhado e fica estendido, inerte, sobre as telhas laranjas. A multidão que se forma rapidamente nas ruas grita: "Viva Pablo!" Os policiais em êxtase gritam: "Viva a Colômbia! Matamos Pablo Escobar!" Mas a pergunta que ecoa até hoje é: quem disparou o tiro fatal? A versão oficial diz que foi um tiro de fuzil do bloco de busca. Mas há quem diga, como o filho de Escobar, que o tiro foi auto-infligido, um suicídio para não ser capturado. Outros afirmam que foi um membro de Los Pepes infiltrado na operação, um tal de Dom Berna, que teria dado o tiro de misericórdia com uma M16. O que sabemos é que a informação que levou aqueles homens até aquele telhado veio de alguém que estava a ouvir a conversa. Veio de uma fonte humana. Talvez esse informante, Elangel, estivesse na rua, a ver o corpo a ser retirado. Talvez tenha ouvido os gritos de "Viva Colômbia". Ele devia sentir um misto de alívio e terror. A missão estava cumprida. Mas se alguém, alguma vez, descobrisse que foi ele, se algum dos comparsas de Escobar sobrevivesse e o reconhecesse, a sua vida passaria a ser uma dívida cobrada com juros. E é aqui que reside o verdadeiro horror desta história. O informante que transmitiu as coordenadas não era um herói com medalhas. Era um homem que sabia que, se descoberto, seria executado. E mesmo após a morte de Escobar, o medo não desapareceu. Os tentáculos do cartel eram longos. A vingança era uma tradição. Ele provavelmente desapareceu, mudou de nome, fugiu para um lugar onde ninguém o conhecesse. Ou talvez, e esta é a verdade mais dura, talvez os mesmos que usaram a sua informação o tenham descartado. Talvez o silêncio eterno fosse o único pagamento que ele receberia. A guerra contra Pablo Escobar terminou naquele telhado. Mas a guerra suja, a guerra de informantes, de alianças perigosas com paramilitares, de tecnologia invasiva e de escutas ilegais, essa guerra apenas começava. O que a morte de Escobar nos ensina é que para matar um monstro, às vezes é preciso criar muitos outros. E que no final, o homem que puxou o gatilho, ou o homem que soprou a coordenada ao ouvido dos caçadores, ambos entraram para o mesmo cemitério do esquecimento, pagando com a vida ou com a alma o preço da paz. Porque na Colômbia dos anos 90,
A única certeza era aquela dita por um soldado americano envolvido na operação, citado por Mark Bolden. Ninguém nunca vai te contar a verdade. Tu é que tens de adivinhar.